Nós vamos falar agora sobre a formação de preço das fórmulas no LagPharma. Essa apresentação, na verdade, vai ser dividida em duas partes. Uma parte que é mais teórica, que é essa que a gente está começando aqui, onde vai ser mostrado como é calculado o preço de venda de uma fórmula. E numa segunda parte, que vai ser um segundo vídeo, vai ser mostrado dentro do sistema, como você trabalha com essa formação de preço na prática, dentro do sistema. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente identificar ou calcular o custo fixo total da farmácia. Você vai somar todos os salários e encargos, os aluguéis, honorários, água, luz, telefone, todas as contas que são mensais, suprimentos para operação, aquilo que você gasta para manter a farmácia ou o laboratório, a loja funcionando, investimentos, depreciação e, enfim, tudo que você gasta para manter a farmácia funcionando, mesmo sem vender nada, é considerado custo fixo. Quando eu falo salários, eu tenho que considerar salários e encargos, e isso considerando um total de um ano, porque ali vai estar incluído também férias e 13º, férias, 13º, exatamente. Você tem que pegar o custo total de salários e encargos do ano e dividir por 12. Aluguéis é simples, né? Um valor fácil de obter. Honorários, tudo que você gasta com pagamento de serviços de terceiros, normalmente, contabilidade, manutenção, sistema, água, luz, telefone, assim como qualquer outra conta que seja mensal. E a gente pode considerar também os impostos anuais, aqueles impostos que todo ano você tem que pagar aquilo, independente de você vendeu ou não vendeu nada, tem alguns impostos que todo ano tem que pagar. Então, aquilo tem que pegar o total do ano e dividir por 12. Suprimentos para operação também, de uma certa forma, você só gasta quando produz, mas fica muito complicado ficar fazendo essa separação. Então, a gente vai pegar o total do ano, suprimentos para operação, e dividir por 12 para jogar dentro de custo fixo mensal. Investimentos e depreciação, vou dar um exemplo aqui disso aí. Vamos supor que você comprou um equipamento de R$12.000 e esse equipamento você vai considerar uma vida útil de 10 anos. Tudo bem que ele pode durar 20, mas vamos supor que daqui a 10 anos você pretende renovar tudo. Então, vamos considerar a vida útil dele de 10 anos. Se o equipamento custou R$12.000 e vai ser substituído em 10 anos, você tem que ir como se fosse provisionando ali uma quantidade de um valor por mês ali para você daqui a 10 anos ter como comprar um novo. Então, R$12.000 em 10 anos são R$1.200 por ano. R$1.200 por ano são R$100 por mês. Então, para esse tal equipamento, do exemplo aqui, a gente tem que considerar um custo de depreciação de R$100. E você também vai incluir aí coisas que eu talvez não tenha citado aqui, mas que fazem parte do seu custo fixo dentro desse conceito que foi colocado. O custo fixo de R$30.000, que do nosso exemplo, né, cada um vai ter o seu, mas no nosso exemplo é 30 mil, ele vai ter que ser distribuído pelas fórmulas. Vamos supor que você tem um histórico de venda de uma média de 5.000 fórmulas por mês. Ou que seja 2.500 ou menos, enfim. No nosso exemplo aqui é 5.000 fórmulas por mês. Tem gente que tem 2.000 fórmulas por dia, por exemplo. Cada caso é um caso. Então, a gente vai pegar esse custo fixo de 30.000, vai dividir esses 30.000 mensais de custo fixo por 5.000 fórmulas, que é a sua média mensal histórica, e a gente então vai obter um custo fixo por fórmula de R$6. O que significa isso? Significa se o cliente entrou na farmácia e vai pedir uma fórmula, você nem sabe o que ele vai pedir, mas você já sabe que ela vai ter que, o preço dela já começa com R$6, porque cada fórmula tem que contribuir com R$6 para pagar esse custo fixo aí.
Então, a formação do preço começa pelo custo fixo. No nosso exemplo, R$ 6,00. Agora, a parte variável. A parte variável, ela praticamente se concentra nas matérias-primas. É aquilo que você gasta quando produz. Se você não produz, você não gasta. Então, a gente tem lá, no nosso exemplo aqui, matérias-primas e embalagens, basicamente, porque a gente jogou suprimentos para operação lá em custo fixo. Dependendo do caso, até as embalagens a gente poderia jogar no custo fixo para simplificar a implantação e depois, posteriormente, vai melhorando, né, a precisão desse custo variável, jogando as embalagens no variável. Mas vamos considerar as embalagens como custo variável também, até para ilustrar melhor. Então, se uma determinada fórmula, eu tenho a matéria-prima dela custando R$ 3,00 e mais uma embalagem de R$ 1,00, o custo variável desta fórmula é R$ 4,00. Vamos lembrar que a gente tinha lá um custo fixo de R$ 6,00 por fórmula e agora a gente tem um custo variável de 4. Nós vamos juntar o custo fixo com o custo variável. Só mais uma observação antes de juntar esses dois. Esse valor de R$ 3,00 que foi colocado aqui, não é somente o custo fixo, aquele valor exato que você pagou, não. A gente sempre vai aplicar sobre o valor. Por exemplo, você comprou lá um omeprazol lá, de R$ 1,00 o grama. Estou chutando um valor muito doido aqui, mas é só para exemplo mesmo. R$ 1,00 o grama. Você não vai vender ele por R$ 1,00, você vai multiplicar ele por 3, por 4, por 5, né, para poder obter algum resultado e poder ajudar a pagar os custos fixos também, e assim por diante. A coisa tem que ser feita dessa forma para funcionar, depois vocês vão entender melhor por quê. Então, a gente vai usar um multiplicador, que é um coeficiente aplicado sobre o preço de aquisição da matéria-prima, com o objetivo de garantir um resultado econômico positivo para a farmácia, assim como aumentar a margem de contribuição daquelas matérias-primas que possuem uma maior capacidade de arcar com os custos fixos da farmácia. Antes de continuar, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês entenderem melhor, que é o seguinte. Eu falei que o custo fixo por fórmula é de R$ 6,00. Bacana, parece bom. Né? Na verdade, quando vocês calcularem, eu acredito que vai dar mais e às vezes bem mais. Mas então vamos supor que o seu custo fixo deu lá 12 ou 15 reais ou até mais. Só que se o seu custo fixo, quando você calculou, deu 20 reais por fórmula, porque você não faz tanta fórmula assim, tem um custo fixo mensal relativamente alto, 15 reais ou 20 reais, tem fórmula que vai... o preço de venda dela é 13 reais, 14 ou mesmo 15 reais. Se o custo fixo dela já é de 15 ou 20 reais, como é que você vai colocar a parcela variável e ainda outros parâmetros que a gente vai falar? Então, vai ser inviável achar um preço de uma fórmula de 15 ou 20 reais, considerando que o custo fixo já é esse valor. Então, na verdade, esse valor aqui de custo fixo de R$ 6,00 que eu coloquei aqui, de uma certa forma, ele não vai ser suficiente. Você não vai poder utilizar o custo fixo real. Você vai ter que colocar um custo fixo por fórmula abaixo do real. E se for abaixo do real, como que você vai conseguir pagar aqueles 30 mil lá em cima que a gente falou? Bom, de um lado tem fórmulas que são muito baratas, tem outras que são muito caras. Então, o que a gente vai fazer é arrumar um jeito de fazer com que as fórmulas mais caras contribuam mais com o pagamento desse custo fixo aí. Elas vão contribuir mais com uma parcela maior em termos de custo fixo. Uma forma da gente fazer isso é aumentar aquele multiplicador que nós estamos falando dele lá. O multiplicador ele tem essa utilidade aí, por isso que eu falo aqui, ó, assim como aumentar a margem de contribuição daquelas matérias-primas que possuem uma maior capacidade de arcar com os custos fixos da farmácia. Essa é uma parte que justifica esse multiplicador. Bom, para ficar mais claro o multiplicador, eu vou explicar da seguinte forma. Uma matéria-prima que foi comprada por um custo unitário de R$ 1,00, por exemplo,
terá esse valor inicial multiplicado pelo multiplicador, por exemplo, 3. E o resultado desta operação, que seria 1 vezes 3 dá R$3, é que será considerado como custo unitário para essa matéria-prima. Então, eu acho que já está relativamente bem conceituado o multiplicador, nós vamos trabalhar muito com ele para frente. Se tiver alguma dúvida, pode voltar aqui e assistir novamente e vai ficando mais claro com o tempo. Então, vamos chegar agora no nosso custo industrial, que é o custo fixo mais o custo variável. Juntando o nosso custo fixo, então, de R$6 com o nosso custo variável de R$4, a gente vai obter o valor de R$10. Isso a gente chama de custo industrial. Para uma fórmula, tá? Para uma fórmula. Bom, como é que continua essa história? Para chegar no preço de venda, a partir daquele custo industrial, a gente vai ter que acrescentar o que a gente chama de markup, que é a junção das comissões de venda com os impostos comerciais. Quando você faz a venda, você paga um imposto sobre aquilo ali, imposto sobre serviço, no caso de forma, atualmente, e mais o lucro. Então, são valores em percentual. Por exemplo, você pode pagar uma comissão de 10%, você paga, por exemplo, uma média aí de 20% de impostos e você quer obter 20% de lucro. Somando 10 mais 20 mais 20, eu tenho aqui um markup de 50%. Então, eu vou juntar mais 50% em cima daquele custo industrial para chegar no meu preço de venda. Existem duas formas de fazer isso. Uma é o que eu chamo aqui de método didático e a outra é o que eu chamo aqui de método exato. O método didático, vocês vão entender porque ele é mais fácil de entender. E o método exato é usado mais por economista e também é bem fácil de entender o motivo. Vamos lá, o sistema pode trabalhar com os dois, um ou outro. Vamos lá. Temos então o custo fixo da forma de 6, custo variável de 4, então um custo industrial de 10. O markup, que é comissão mais imposto mais lucro, no nosso exemplo vai ser 10 mais 20 mais 20, 50%. Então eu vou chegar no preço de venda da seguinte forma. Eu vou pegar o custo industrial, que são os R$10, e vou multiplicar por 50 dividido por 100, que é 50%. Isso aqui vai ser multiplicado por 10, então eu vou obter R$5. E mais esse 1 aqui, resumindo a conta, vai ser 10 vezes 1,5. Então, eu vou ter um preço de venda de R$15 pelo método didático. O preço da fórmula seria de R$15, que é R$10 mais 50% de R$10. 50% de R$10 é 5, mais 10, 15. Então, eu teria esse resultado aqui como preço da fórmula. Mas, então você tem uma outra forma, que é a forma que seria até mais correta de calcular, que seria o seguinte. Quando eu falo de comissão, imposto e lucro, comissão, por exemplo, eu vou pagar comissão sobre o preço de venda e não sobre o custo industrial. Então, esse método didático aqui, ele não é muito preciso, exatamente porque da forma como foi feito aqui, ó, eu estou pegando 10 mais 20 mais 20, 50%, aplicando sobre os 10, que é o custo industrial, e não sobre o 20, o 15, né, aliás, que seria o custo, o preço de venda. Então, vamos lá. No método exato, a gente faria da seguinte forma. Mesma coisa, custo fixo de R$6, custo variável de R$10, então o custo industrial é de 10, 6 mais 4, 10. Comissões mais impostos mais lucro, 10 mais 20, 50. A fórmula para obter o preço de venda pelo método exato seria 10 multiplicado por 1, dividido por 50, veio daqui o 50, dividido por 100, porque é 50%. Então, 50 dividido por 100 dá 0,5, 1 dividido por 0,5 dá 2, então eu tenho 2 aqui. Então, eu tenho o custo industrial de 10 multiplicado por 2, meu preço de venda vai ser de R$20 e não de 15. É fácil de ver que esse aqui é mais correto pelo seguinte, tá bom, R$20, eu vou pagar 10% de comissão,
10% de 20 é 2. Então, vamos separando lá, R$2 para comissão. Eu vou pagar 20% a título de impostos. 20% que vai aplicando sobre os 20 vai dar R$4. Então, já tinha 2 da comissão, mais 4 de impostos, já tenho 6. E eu tenho um lucro que deveria também ser calculado sobre o preço de venda, de 20%. 20% de 20 são mais R$4. Então, eu tenho R$2 mais 4, R$2 de comissão, mais R$4 de imposto, mais R$4 de lucro. Total, 2 mais 4 mais 4, 10. Então, 10 é que é o meu markup. R$20, que é o preço de venda, menos 10 do markup, eu volto no meu custo industrial de 10. Por isso que esse método é mais correto, é a forma correta de calcular. O outro é didático, para poder ficar mais fácil de entender. Porém, na prática, é muito difícil praticamente impossível, você definir, calcular o seu preço de venda certinho e aplicar ele, porque você vai ter que vender as suas fórmulas pelo preço de mercado e ponto final, que é assim que funciona. Não adianta você vender ele mais barato, mais caro, porque você não vai conseguir vender, porque aí o concorrente vai vender pelo preço mais baixo. E se você vender ele mais barato, você vai estar perdendo à toa, porque não tem necessidade de você vender ele mais barato. Você correndo até algum risco aí de ter feito algum cálculo errado e estar vendendo barato, pensando que está tendo lucro e não está. Então, o preço, na prática, vai ser o preço de mercado. Porém, esses cálculos, essa forma de fazer aqui, ele é muito importante para você, no mínimo, fazer uma simulação bem feita e saber se a sua farmácia realmente está tendo lucro ou não. Né? Isso é muito importante. Então, independente de qual preço que você vai praticar, é interessante fazer esse levantamento completo que a gente mostrou aqui, os custos, desde os custos fixos lá, somar tudo e fazer tudo certinho, e para ver quanto que deveria estar, né, como que deveria estar funcionando a farmácia para ela ter o lucro que você espera. E na prática, você vai comparar o ideal, que é o que você calculou aqui, com o que você está tendo que fazer na prática. Bom, essa é a primeira parte da explicação aí da aula, né, sobre a formação de preço, e eu vou encerrar ela por aqui, porque a próxima já vai ser dentro do sistema, dentro do sistema que a gente vai encontrar esses parâmetros que a gente mostrou aí. Cada um deles vai ser mostrado lá. Até lá, então.